sou tão estúpido, eu não consigo fazer nada direito. Sabe, essa é uma das piores coisas que você pode fazer na sua vida. Tem uma escritura que eu já li, sabe, centenas de vezes, mas sabe, é assim que a Bíblia é. Você lê, então um dia você enxerga. E ela diz que devemos reconhecer as coisas boas que estão em nós em Cristo. Uau! Reconheça todas as coisas boas que há em você em Cristo. Isso significa que você deve sempre dizer: eu sou um filho de Deus, eu fui reconciliado com Ele através do sangue de Cristo. Deus, Ele me ama. Não estou onde eu preciso estar, mas, graças a Deus, não estou onde eu estava. Sabe, você não tem ideia do quão incrível você é. De verdade, eu não estou tentando bajular ninguém. Deus vive em você. Então, o que poderia ser melhor do que isso? O mistério de todos os tempos é Cristo em vós, a esperança da glória. Quem pode entender uma coisa dessas? Este é o mistério, o maior mistério de todas as eras. Cristo veio viver em nós. Uau! É nisso que temos que pensar, não na última coisa errada que nós fizemos. Quando você se arrepende de um pecado, ele foi esquecido, ele é levado para tão longe quanto o leste está do oeste, e se Deus pode esquecer, você também pode esquecê-lo. Verso 14, mas o alimento sólido é para os homens adultos, para aqueles cujos sentidos e faculdades mentais são treinados pela prática, para discernir e distinguir entre o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Quantos aqui sabem que tem sinais assim em alguns lugares? Então, basicamente, isso está dizendo que se você seguir o caminho errado, você vai se perder. Todas as pessoas no mundo que estão perdidas porque seguiram o caminho errado. Mas você pode se encontrar e seguir o caminho certo. Você vai fazer centenas de escolhas na próxima semana. Algumas pequenas, outras grandes. E quanto mais acertos você fizer, melhor será a sua vida. E quanto mais erros cometer, então pior será. Deixe-me dizer algo. Sua vida pode ser tão boa quanto você quiser. Mas você não terá isso só porque tem sorte. Amém? Sabe, a minha vida começou miserável. E eu tenho uma ótima vida agora. E vou te dizer, eu tive um começo ruim, doloroso, disfuncional, mas eu estou tendo um tremendo final, sabe? E você também pode ter. Mas você não pode sentir pena de si mesmo? E você não pode ser rancoroso? Você não pode manter a falta de perdão? E não pode arranjar desculpas para o seu mau comportamento? Assim, eu inventei desculpas por anos. Se eu não tivesse sido abusada, eu não agiria desse jeito. E Deus sabe, Deus fala com você. E Ele falou no meu coração dizendo sim. Você se comporta dessa maneira porque foi abusada, mas não deixe que isso seja uma desculpa para permanecer assim.
Talvez os problemas que você tem sejam por causa de coisas que aconteceram com você, mas existem respostas. Mas você não precisa permanecer assim. Toda escolha certa que você faz, ela começa a desfazer alguma escolha ruim que você fez em algum lugar no seu passado. Pelo menos dê a Deus a mesma quantidade de tempo que deu ao diabo. Amém? Uma certa mulher veio à nossa reunião, ela me viu na TV e naquela noite ela veio até a frente no final do culto e ela estava muito chateada e disse: eu quero meu dinheiro de volta. Eu disse: do que você está falando? Ela disse: ouça, eu estou fazendo o que você disse para fazer há 2 semanas e nada mudou ainda. Honestamente, eu fiz de tudo que eu podia para não rir na cara dela. Pensei: 2 semanas? Quanto tempo você demorou para fazer a bagunça em que está? Aposto que você não fez essa bagunça em 2 semanas. Deixe-me dizer, se você quer andar com Deus, é melhor se preparar para ter um pouco de paciência. Porque Ele realmente não tem pressa de nada. Ele é como daqueles cozinheiros bem lentos. Capítulo 6, versículo 1. Portanto, continuemos e ultrapassemos o estágio elementar dos ensinamentos e doutrinas de Cristo ou Messias, avançando firmemente em direção à completude e perfeição que pertence à maturidade espiritual. Então, digamos assim, vamos tomar uma decisão esta noite de parar de ficar rodeando as mesmas coisas o tempo todo. E vamos para alguma maturidade espiritual. Vamos parar de ficar com nossos sentimentos feridos uma vez que alguém nos diz algo que é... Veja, quando você está seguro e sabe quem você é em Cristo, então não precisa passar por essas coisas bobas. Não precisa ficar chateado porque ouviu fulano de tal falar mal de você, porque se você sabe quem você é, não se importa com o que pensam sobre quem você é. 1 Coríntios 13 diz: o amor não é sensível. Você não tem que ser sensível. Você fere meus sentimentos. Não, você que se feriu. Eu disse que íamos comer carne e eu te desafio a voltar amanhã. Então ele diz: aqui estão as coisas que devemos deixar de lado. Não voltemos a lançar os fundamentos do arrependimento e do abandono das obras mortas. Sabia que a culpa é obra morta? O que quero dizer com isso? Bem, quando você peca e se arrepende e continua se sentindo culpado, tudo o que está fazendo é tentando pagar pelo seu pecado. E Jesus já pagou, então isso é uma obra morta. Algumas pessoas acham que é espiritual sair por aí se sentindo mal consigo mesmas. É isso que a religião faz com você. Jesus não morreu para nos dar uma religião. Ele morreu para nos dar um relacionamento de amor com Deus. Concentre-se em seu relacionamento de amor com Deus, amando-o, deixando-o amar você. É isso que o deixará inteiro e completo. Todas as pessoas no mundo estão à procura de amor. Elas querem um amor incondicional. Elas querem aceitação, não rejeição. Então, vamos além dessa fé pela qual você se voltará para Deus.
Coisas com as quais ainda estamos tendo problemas, sabe? Eu vou escrever um livro muito em breve sobre fé, porque muitas pessoas dizem que são pessoas de fé e nem sabem o que é fé. Tem tantas coisas que nós ouvimos, mas nós realmente não entendemos o que são. Ele disse, é hora de deixar de lado essa questão do arrependimento. E não significa que não devemos nos arrepender, mas não temos que nos confundir com isso. Precisamos saber que quando nos arrependemos, acabou. Acabou. Nós tentamos usar nossa fé para conseguir um carro. Não é para isso que ela serve. Características dos cristãos imaturos. Eles são controlados por impulsos carnais. Gálatas 5, 19 e 21, ora, os efeitos da carne são claros e óbvios. Eles são imoralidade, impureza, indecência, a idolatria, que é colocar outra pessoa antes de Deus, amar qualquer coisa mais do que a Deus, é idolatria. Inimizades, brigas, ciúmes, raiva. Vamos voltar aqui para a feitiçaria por um minuto. Deixe-me fazer alguém ficar bravo. Você não precisa ler o seu horóscopo todos os dias para descobrir o que vai acontecer? Eu admito que às vezes eu vejo essas coisas em algum lugar e eu penso, vou ler o que isso diz sobre mim. De repente eu penso, não, eu não vou fazer isso. Não brinque com o tabuleiro de Ouija. Não vá para algum lugar para ler cartas ou ler a palma da mão. E pelo amor de Deus, não ligue para um desses médiums que te cobram $1 por minuto. Aqui, me dê $1 por minuto e eu lhe direi as coisas que realmente mudarão sua vida. Oh, meu Deus. Enfim, eu só queria falar um pouco disso. E isso, claro, não é para vocês que estão aqui, é para todos que assistem pela TV. Seitas com opiniões peculiares, heresias, inveja e embriaguez. É bem interessante que ele coloca a embriaguez junto com a inveja. Orgias e afins. Ok, agora, não sei o que você vai querer fazer com a próxima frase, mas vou ler para você. Advirto-vos de antemão, assim como fiz anteriormente, que aqueles que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E você não sabe se deve aplaudir ou não. E eu entendo como se sente, porque você diz, bem, espera um minuto, eu pensei que para ser salvo tudo o que eu tinha que fazer era acreditar que Jesus morreu por mim. E é verdade, mas sabe, deixe-me estender isso um pouquinho. Se você realmente acredita, sabe, se você realmente acredita, então você também vai obedecer. E assim eu estou começando a ver algo que eu acho que é um problema real. Quando nós fazemos o que chamamos de apelos ao altar, nos cultos, geralmente, convidamos as pessoas a receber a Cristo. Mas eu acho que precisamos também dizer a elas que elas precisam estar prontas para entregar a sua vida a Ele. Veja, nós não o recebemos se Ele não nos receber. E não acho que fazemos um favor às pessoas por dizer a elas, Deus quer perdoar todos os seus pecados, Ele quer viver dentro de você, Ele quer tornar sua vida melhor.
Sim, Ele quer fazer isso, mas Ele também quer que você entregue todas as coisas a Ele, sabe? Nós não podemos apenas colocar Jesus no meio da nossa bagunça e arrastá-lo conosco e tirá-lo como se fosse um gênio da lâmpada toda vez que nós temos um problema. Viva para Deus, desde que Ele seja a sua vida. E não apenas alguém que te resgata quando você está em apuros. Você está em apuros o tempo todo e eu também. Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. E eu me lembro disso todos os dias. Sem Ele, eu não posso fazer nada. Isso não é algo de domingo de manhã? E então, sabe, agora os cultos da igreja duram uns 38 minutos ou algo assim, sabe? É como se... Vou te dizer, se estamos com tanta pressa para sair da casa de Deus, então talvez não deveríamos nem vir aqui. Acho que não precisamos ver por quanto tempo conseguimos segurar as pessoas aqui, mas... Eu não vou ir até aqui para ficar com você por cerca de 1 hora e divertir-me um pouco e mandá-lo para casa? Veja, nós nem queremos explicar uma escritura como esta. Geralmente eu leio isso e nem tento explicar porque isso assusta as pessoas. Eu aviso a você que se continuar fazendo coisas assim, você não herdará o reino de Deus. Agora, ele não está dizendo que se você cometer um erro aqui e ali, você não herdará o reino de Deus, mas se é nosso hábito viver uma vida imoral, uma vida ímpia e controlada pela carne, então algo está errado. Você realmente não assumiu um compromisso? Você pode ter dito algumas palavras e feito uma oração, mas realmente não assumiu um compromisso, realmente não entregou sua vida a Deus. Porque quando você realmente entrega a sua vida a Deus, Ele começa a mexer em todas as áreas da sua vida. E você não pode dizer: quero que me ajude quando eu estiver com problemas, mas não condene a mim se eu ficar assistindo lixo na TV. Não me condene se eu for egoísta e egocêntrico. Tem alguém vivo aí? Os cristãos bebês são facilmente ofendidos, inseguros, culpam os outros por suas falhas, difíceis de corrigir, orgulhosos e facilmente irritáveis. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito, a obra que sua presença realiza em seu interior, é o amor, a alegria, o gozo, a paz, a paciência e um temperamento equilibrado, a tolerância, a bondade, a benignidade, a benevolência, a fidelidade, a mansidão, a calma, a humildade, o domínio próprio, a autocontenção, continência. Contra essas coisas não há lei que possa nos condenar. Agora é disso que você está cheio. Vocês estão grávidos de todas essas coisas. Talvez ainda não tenham dado à luz, mas estão grávidos. E alguns estão prestes a ter dores de parto. Ok, vou dizer uma coisa que você não vai gostar, mas é verdade. Sofrimento e maturidade espiritual caminham juntos. Ô, cara, agora vamos, hein? Ok, vai e pegue uma concordância e veja quantas vezes a palavra sofrimento aparece no Novo Testamento. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência através das coisas que ele sofreu.
Bem como ele pôde aprender a obediência, já que nunca desobedeceu. Bem, ele aprendeu o custo da obediência, fazendo a coisa certa, quando era difícil. 1 Pedro 4:1-2, assim, já que Cristo sofreu na carne por nós e por vocês, armai-vos com o mesmo pensamento e propósito de sofrer pacientemente em vez de deixar de agradar a Deus. Por isso diz, é assim que devemos pensar. Eu vou sofrer em vez de deixar de agradar a Deus. Só porque você é cristão, isso não significa que tudo deve ser bom. E algumas das pregações que recebi no passado, talvez não tenha contado toda a história. Quando comecei na palavra e o movimento da fé estava sendo ensinado, cara, se você tivesse algum problema, você não tinha fé. Sabe, eu tentei viver assim e não estava funcionando, eu repreendi o diabo até que a minha repreensão ficava completamente desgastada. E finalmente eu pensei, ok, eu estou fazendo tudo isso e ainda estou passando pelo inferno. Então eu me apeguei com Deus para ver o que Ele tinha a dizer. Eu comecei a ler coisas assim e você não pode negar isso. Nem tudo vai ser fácil, nem tudo vai ficar bem, sabe, para você. Nós passamos por lutas, mas não precisamos passá-las sozinhos. E não tem nenhuma pessoa aqui que não passe por coisas. E você também não pode colocar fé em tudo. A fé não é algo que Deus nos dá para nos livrar de todos os problemas. Ele nos dá a fé para nos guiar através deles em vitória. Quando eu era criança, eu orei para que Deus me afastasse do meu pai. Eu orei, sabe? Eu orei para que meu pai morresse, para que minha mãe o deixasse, qualquer coisa para me tirar daquela situação em que eu estava. E Deus não me tirou daquilo, mas me guiou naquilo. E sabe, eu sou inteligente bastante para saber que Ele poderia ter me tirado, mas Deus tinha um outro propósito. Ele sabia o que Ele iria fazer comigo mais tarde. Eu tive que ter essa experiência de ver Deus sendo fiel a mim. Do contrário, o que eu teria para te dizer, eu apenas diria: acredite em Deus e todos os seus problemas irão embora, e quando eles não fossem, você pensaria, o que há de errado comigo?
Música